Definição: o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que geralmente acomete pessoas com mais idade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que existam 35,6 milhões de pessoas com a doença no mundo. Nessa patologia, funções cerebrais como linguagem, cálculo, comportamento e, sobretudo, memória são comprometidos de forma lenta e progressiva. Fisiopatologia: a doença de Alzheimer causa a morte das células nervosas e perda de tecido em todo o cérebro. Alguns anos antes do aparecimento dos sintomas, duas lesões se formam no cérebro: as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Como as placas senis são formadas? Nos neurônios, a proteína APP é quebrada mediante a atuação de enzimas em peptídeos chamados de beta-amiloide. No Alzheimer, a beta-amiloide é encontrada em grandes quantidades e se agrupam entre as células nervosas, formando as placas e impedindo a sinapse. Como os emaranhados neurofibrilares são formados? Os sinais transmitidos das sinapses são transportados através do esqueleto do neurônio, que é composto por microtúbulos formados por proteínas tau normais. No Alzheimer, as proteínas tau se tornam hiperfosforiladas e se separam dos microtúbulos. Sem o esqueleto, a comunicação entre os neurônios é perdida, e as proteínas tau defeituosas se associam, formando os emaranhados neurofibrilares que posteriormente causam a morte do neurônio. As placas senis são inicialmente vistas no córtex cerebral, seguidamente no hipocampo e, por fim, alcançam todo o cérebro. Já os emaranhados neurofibrilares primeiro se desenvolvem no hipocampo, região essencial para a memória e a aprendizagem, e depois alcançam todo o cérebro. Diagnóstico: o diagnóstico deve ser feito a partir da avaliação do estado mental do paciente, de seu histórico familiar e do aparecimento de sintomas, além de exames bioquímicos de rotina, como hemograma, glicemia, dosagem de vitaminas do complexo B e marcadores de tireoide. Podem ser feitos também avaliação molecular em busca de alterações genéticas específicas, exames de neuroimagens e testes de neuropsicológicos. Neurotransmissores: a acetilcolina é um neurotransmissor importante para a memória. As pessoas com doença de Alzheimer têm baixos níveis de acetilcolina no cérebro. As enzimas designadas colinesterases destroem a acetilcolina no cérebro, e se a sua ação for inibida, mais acetilcolina estará disponível para a comunicação entre os neurônios. Tratamento: o objetivo do tratamento é a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária ou modificar as manifestações da doença com o mínimo de efeitos adversos. Os fármacos colinérgicos recomendados de primeira linha para o tratamento da doença de Alzheimer leve e moderada são donepezila, galantamina e rivastigmina. A donepezila é um inibidor reversível e seletivo da acetilcolinesterase. A rivastigmina inibe a butilcolinesterase e a acetilcolinesterase. E a galantamina, além de inibir a acetilcolinesterase, tem atividade agonista nicotínica. O fundamento para o uso de fármacos colinérgicos recai no aumento da secreção ou no prolongamento da meia-vida da acetilcolina na fenda sináptica em áreas relevantes do cérebro, mesmo possuindo propriedades farmacológicas levemente diferentes. 21 de setembro, Dia Mundial da Doença de Alzheimer. As lembranças de uma vida são coisas muito grandes para se esquecer. A conscientização e o carinho são os primeiros passos para as manterem vivas.